Pessoal, bom dia. Começando o Morning Call da Blackbird hoje, dia 3 de junho. E seguindo o ditado americano, sell in May and go away. Esse ditado tem feito uma caricatura muito importante do mercado nesse início de junho, que é realmente uma volatilidade, um temor com um cenário de crescimento global que veio aparentemente para ficar. A gente vai começar falando um pouquinho aqui das estratégias de junho, o que a gente está enxergando para esse mês, falando um pouquinho de Brasil e falando um pouquinho de offshore. Tá? Em termos de Brasil, a gente espera que a reforma da Previdência continue sendo o termômetro do mercado, ou seja, tudo que acontecer dentro da expectativa da comissão especial vai ser o tema aí para a gente estar analisando a reforma da Previdência, se ela passa, não passa, o quão desidratada ela vai ficar ou não. Um ponto importante para a gente também ir monitorando ao longo do mês vai ser, depois que a gente tiver todas essas propostas de emenda, o quão desidratada ficou a versão final. A gente já deve ter uma perspectiva boa disso já em junho. E no final das contas, a contagem de votos, que aí, apesar de ser uma coisa um pouco qualitativa, vai ser super importante para mensurar se a reforma passa ou não passa naquele tamanho. De novo, o Ministério da Economia querendo 1 trilhão em economia em 10 anos com a reforma da Previdência, e os legisladores estão por volta ali dos seus 600. A gente vê que o mercado está precificando algo entre 600 e 700 bilhões de reais em economia. Ou seja, qualquer número abaixo disso frustra o mercado, ele vai para baixo. Qualquer número acima disso, o mercado tem tendência de alta. Outra coisa que a gente pode estar esperando para junho, aí falando um pouquinho do mercado de ações, companhias que têm o fluxo de caixa muito bem definido ao longo do caminho, por exemplo, concessões, que a gente tem uma previsibilidade muito boa de quantos automóveis estariam passando dentro de uma estrada, por exemplo, então você tem um fluxo mais ou menos previsível. A gente está com uma expectativa de taxa de juros, no mínimo a manutenção dessa taxa de juros baixa por um tempo mais longo do que era esperado. Tá? Dependendo aí dos dados de junho com relação à inflação, com os dados da atividade econômica no Brasil mais fracos, estão bem mais fracos, começa uma pressão no Banco Central para um corte adicional de taxa de juros. Essa pressão ela não vem só dos econômicos, né? Ela vem do setor político também. Qualquer mudança de estrutura e política monetária é super relevante também para a retomada da economia. Então a gente está monitorando esses dois pontos e é possível sim um corte adicional na Selic para esse próximo semestre, tá? Dependendo de como for a reação da inflação. E nesse ponto, que companhias tendem a se beneficiar dessa estrutura de juros, né? Se a gente vai pensando só em juros, aquelas que têm fluxo de caixa mais ou menos definido, quer dizer, aquelas não tão cíclicas, mas ligadas à infraestrutura, setor de energia e etc. Bom, falando um pouquinho também de política, o governo busca quórum para aprovação da MP 871 no Senado hoje, tá? Perspectiva relativamente positiva para a aprovação da MP, enquanto a taxa de desemprego no país alcança 12,5% em abril de 2019. É importante mencionar que esses dados, quando a gente olha tirando a sazonalidade dessa taxa, a gente vê uma leve melhora no desemprego do Brasil, que seria na casa de 12%. Tá? Cenário ainda crítico no setor de empregos, lembrando que setor de empregos é onde você começa a observar uma inflação um pouco mais forte, quer dizer, se você tem mais emprego e os salários mais altos, você começa a ter reação de inflação, que é o que a gente está passando lá em Estados Unidos. Na parte internacional, a atividade industrial, o PMI, de acordo com a iniciativa privada, ficou mais ou menos estável. Lembra que no outro Morning Call a gente comentou os dados divulgados pelo governo que ficaram abaixo da faixa de 50, o que significaria uma retração na produção industrial de China. A gente vê nos dados de uma empresa privada esse número estável em 50,2, ou seja, ali na linha tênue entre expansão e contração. Preço do petróleo despencou ao longo
da semana passada foi uma desvalorização de 10% no preço do petróleo, chegando em 62 dólares por barril. O que é super importante da gente estar observando quanto a preço de petróleo? Quando você tem uma expectativa de demanda grande, quer dizer, as empresas produzindo, atividade econômica pujante, você tem uma tendência de consumo maior da commodity. Então, em Estados Unidos, principalmente como grande driver do mundo, né, e assim como China também, estão passando a uma expectativa de desaceleração nos Estados Unidos e a China demonstrando uma desaceleração na atividade. Ou seja, a expectativa de demanda futura do petróleo acaba ficando mais baixa. Por isso, a guerra comercial não favorece os dados de petróleo, então a gente vê uma desvalorização muito por conta dessa expectativa futura de demanda e também com relação à indefinição das reuniões da OPEP, tá? Mas boa parte disso é a demanda futura que a gente tem observado alguma dificuldade. O Brexit, o Boris Johnson anunciou que em 31 de outubro o Reino Unido vai ter o Brexit com acordo ou sem. Tá? O deputado que é o indicado pelo Donald Trump para substituir a Theresa May, mostrando aí um pouco de sequência da modo como o Trump vem trabalhando as frentes de discussão, um que é um pouco mais autoritário, um pouco mais definitivo, um pouco mais rígido aí no processo de negociação. Então a gente vê com bastante cautela também o cenário de Europa, principalmente com o Brexit, muito por conta de uma Europa mais fragilizada, ainda num momento conturbado de substituição da Theresa May, e o Brexit também ao compasso de espera. E na Argentina a gente viu uma queda do consumo, tá? Que freou bastante a economia. A Argentina num momento muito delicado, pré-eleitoral, um bom ponto para se ter monitoramento. Então o que a gente pode concluir aqui sobre Latam, sobre os países emergentes também, para ter um descolamento dessa disputa comercial que está acontecendo dentro dos desenvolvidos, os emergentes têm que apresentar dados estruturalmente diferentes, tá? Principalmente falando de Brasil, a gente está vivendo um contraciclo do que está acontecendo lá fora. Lá fora a gente teve um crescimento muito grande durante anos e no Brasil a gente acabou de viver a pior recessão da história, ou seja, você precisa de dados consolidados e estruturais de que há mudança, tá? E então a gente foca bastante na reforma da Previdência como esse primeiro driver, mas não para por aí. Teria reforma ainda tributária, entre outros, que poderiam agregar valor. Tá? A gente espera uma bolsa de valores hoje no compasso do que 7h30 da manhã o Dow Jones, o futuro do Dow e o futuro do S&P estavam caindo. A gente espera uma bolsa operando em campo negativo hoje, enquanto alguns dados esporádicos, por exemplo, a fusão de BRF, podem dar algum tom no mercado. Tá bom? Pessoal, fico por aqui. Um bom dia a todos, bons negócios.